Essa caixa é mais para lá. É que eu acho que quiseram colocar bem no meio do corredor para todo mundo ler assim, né? Ai, deixa eu desligar o celular. Hã? 7h40. Vai nós mesmo, por enquanto, né? É, no mediúnico a gente se vira. Fiz uma casa no túnel da minha mãe. A irmã fez uma faxina no túnel da minha mãe, fez a faxina de casa, e por outro lado, foi tirar foto, isto aí, olha só que apareceu um rosto da pessoa lá. Ó. É tudo fala. O nariz, nos olhos. Muito rápido. Sim. Como é que apareceu essa pessoa ali? Nós chegamos em casa, estranhou, mandou foto para mim. Quem será? Sim. Até minha mãe, meu pai, meus mas avós. pode ser qualquer outro espírito que esteja rondando por ali, né? É estranho. Ela mandou para mim. Sim. Aí eu mostrar para ela. É curioso, né? Curioso, estressado. É estranho. E ela ficou assim, mas quem será que ela Ficou toda assustada. Não, assustada não. É que ela mandou para mim. Claro, isso também. Boa noite. Alguém quer fazer oração de abertura? A Tânia voltou. Vou pedir para a Tânia. Tânia, faz oração. Por que não? Não sabe fazer? Alguém quer fazer oração de abertura? Então vem, Tânia. Eu faço contigo, vem. Com certeza. Até o braço, se tu quiser. Até o braço, se tu quiser. Pode começar. Porque, eu vi. Mas eu não consegui ver. Eu consegui, porque eu já vi que ele estava falando ali, eu consegui ver. Não quer dizer que seja, né? Pode ser do lado da família. Outra pessoa. Pode fazer. Fica tranquila. Então, nós vamos começar com a nossa irmã Tânia fazendo a nossa prece de abertura para começar o nosso trabalho de hoje. Boa noite. Pedir boas vibrações para essa noite, nossos trabalhos. Que nós conseguimos fazer um bom trabalho, todos juntos, unidos. E seja uma boa noite. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja. Muito obrigada. Então, com a casa cheia. Cheia. A gente sempre acredita que está cheia, que nem, teve muita criança. Teve muita criança. Tem muito trabalhador? Tem. Trabalhador não, né? Aqui estudante, no caso, tem um monte. Que a gente não sabe, mas está cheia. Então, com a casa cheia, a gente começa o nosso trabalho de hoje. Como a Tânia falou, que a gente consiga, né? Fazer um bom trabalho. Fazer um bom trabalho
como eu sempre gosto de começar dizendo, não é só quem está aqui falando, seja qualquer um de nós que costuma falar aqui, é fazer um bom trabalho de quem está sentado também escutando, para escutar, para entender, para perguntar e para colocar em prática, que depois a gente precisa fazer tudo isso. Eu estava até pensando assim, essas semanas eu tenho passado, sabe, meio doida, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer aula de centro espírita e não é a gente não senta ali, né, Cleiver, e faz aula de centro espírita. Hoje eu vou fazer aula. Não, a gente vem dias antes já, pensando no que vai fazer. Quem é professor aqui também sabe, né? Às vezes na prática tu vai, pronto, vai lá e faz. Mas a gente vem dias antes se preparando, pensando o que eu posso fazer, o que eu posso, né? Como é que eu posso dizer isso? Como é que eu posso mudar um pouco o que eu vou falar para não ficar... Porque senão a gente vai sentar e vai ler o livro. E aí a gente não vai nem se reunir aqui. A gente vai simplesmente dizer, leia uma página tal. E depois a gente discute alguma coisa assim. Então, como a gente tem que preparar a aula, que faz um mês já que eu estou dando aula, mais de um mês, né? Acho que desde maio. Acho que eu comecei em maio, não lembro direito. Foi em maio que eu comecei. E aí toda semana, sabe, quando chega na quarta-feira, eu já levanto cedo, já sento, não sei o quê. E nunca está pronto. Isso que é incrível, nunca está pronto e a gente fica divagando nos temas e em aprofundar e ainda eles dizem, né, às vezes eu falo, eu queria falar tal coisa e eles dizem, não, Adri, se tu for falar tudo, tu não vai conseguir, tu não vai dar conta de falar tudo, porque é muito, muito grande. Então esse trabalho mesmo da gente conseguir fazer é a passos de formiguinha aqui, né? Nós fazendo daqui da frente, vocês fazendo daí, surgindo as dúvidas, surgindo esses debates que a gente faz, para que a gente possa construir. E aí, quando tu vai, então, procurar de onde tirar, literatura tem aos montes, YouTube tem aos montes, palpite também tem aos montes, e aí tu tem que ir lá para pegar uma informação mais segura, né, do que tu tá falando. Então é isso, é um construir a cada semana, a cada aula, um pouquinho de cada coisa para a gente. Nem tudo a gente consegue absorver, né? Quando a gente está, tanto eu, quando estou passando para vocês essa parte, esse capítulo, também não consigo absorver tudo que tem ali, desde lá do início dos capítulos, às vezes muita coisa já se perdeu, né? Então a gente pega, são pontos específicos, então é importante a gente ficar atento a esses pontos específicos, se eles não querem te dizer alguma coisa. Porque às vezes a gente fala uma aula toda, ou assiste uma palestra toda, e só uma frase faz sentido pra gente. Então é ali o ponto que a gente tem que, né, aprofundar, dar uma estudada, refletir a respeito. Esse conseguir trabalhar é também entender isso, que a gente não vai conseguir contemplar tudo, mas que o que é importante a gente precisa estar atento. Então a gente precisa estar mais ligado, né, no que acontece. Aqui a gente tinha parado na semana passada, naquela parte do quem sou, mas eu acho que depois a gente pode até voltar nisso, de acordo com o tema que a gente vai seguir falando, aí a gente pode voltar nisso depois mais adiante, que dá para seguir com esse mesmo tema, né? Como a Mary falou, que era uma coisa que dava para a gente continuar perguntando, até porque para não ficar 2, 3 que responderam e os outros não, então vamos perguntar para todo mundo, só que eles vão vir para frente e eles vão ter que responder de novo, já estava dizendo para Edi, porque se trocar de lugar vai ter que responder de novo aqui na frente. E quem sabe a resposta muda, porque às vezes, né, no decorrer do tempo, a resposta pode mudar. Então, não, é brincadeira. Mas depois a gente vai poder retomar nesse assunto de acordo com o que está falando. Porque desde que a gente começou a falar lá no início, que eu entrei lá com aquela parte do desencarne e tudo, né? Eu trago tudo que está na apostila, né? Porque é importante, tudo que está nos livros e tal. Mas o que é importante, principalmente, é isso que eu estava falando, é a gente pegar o que nos chamou mais atenção e refletir a respeito disso. Por quê? Porque a teoria, ela é muito bonita, seja em qualquer lugar, seja no direito, seja, né, na administração, seja na doutrina. E a prática, né?
A prática é que vai realmente fazer com que aquilo vale a pena, tenha um resultado. Então, a teoria eu trago como fundamento, mas o essencial é a gente refletir a respeito de tudo que está sendo dito aqui e tirar algumas conclusões para nós mesmos, para o nosso grupo, né, de convivência, para o nosso grupo do centro e para o mundo como um todo. Então, mais uma partezinha de reflexão. Nós vivemos em comunidades extrafísicas, viveremos em comunidades extrafísicas que podem ser ainda piores do que as que estamos habituados no plano físico. Por quê? Pode não ter uma resposta, tá? Só um tempinho para refletir. Por quê? Viveremos ainda, quem sabe, em uma esfera espiritual, em um local espiritual, que é ainda pior do que hoje a gente murmura e reclama aqui enquanto encarnados. Então essa é uma reflexão para a gente se fazer e vem desde lá do início daquele, né? O que eu vou fazer na hora que eu desencarnar, o que vai acontecer, para onde eu vou e aquele monte de curiosidade. Pode falar, Lina. É que assim, ó, hoje a gente vive aqui encarnado, tá? E muitas vezes tu reclama dos problemas, né? Em geral, assim, a gente reclama da forma como a gente vive, daquilo que a gente passa, da vida que a gente tem, dos sofrimentos que aqui a gente entende como muitas vezes algo de infelicidade, de tudo. Mas a gente não pensa que no plano extrafísico nós poderemos viver, talvez, em situações ainda piores. Baseado em quê? Baseado nas nossas ações aqui. E baseados naquilo que a gente não resgatou, que veio com o propósito. Então, é isso, viveremos em comunidades extrafísicas, que podem ser ainda piores do que toda essa vivência que a gente tem aqui. Com guerra, com violência, com problemas familiares, drogas, né, vícios, problemas de emprego, dinheiro que sempre falta e etc. Tudo isso. Mas como viveremos ainda quando desencarnarmos? Então, e por que isso pode acontecer? Aí a pergunta é isso, porque é uma constatação, né, de que a gente viverá em planos, de repente, ainda piores. Mas por quê? Por causa disso, porque a gente, de repente, aqui não caminhou da forma que deveria ter caminhado, não correu atrás de resgatar realmente tudo aquilo que a gente precisava. Ficou mais claro? Todo mundo? E também a gente pode viver uma outra existência física, passando mais trabalho que a gente passa hoje também. Assim, não que a gente esteja pior, mas sim que a gente encontre mais desafios, né? Numa outra reencarnação também, porque vai ser consequência do que a gente não conseguiu deixar zerado aqui, né? Dificilmente a gente também sai daqui zerando tudo, então, consequência disso, vamos restar para outras encarnações, e quantas vezes não é a pedido nosso, sem nem a gente saber que foi planejado, né? Eu concordo contigo nisso, mas eu tenho uma outra, de repente, um acréscimo. Uhum. De repente, a gente está sendo preparado por algo que ainda a gente tem que espiar, só que, de repente, nessa encarnação eu não esteja preparado ainda. Então, me preparo aqui para, na outra encarnação, eu estar, vamos dizer, espiando ainda mais. Não, concordo. Não que eu esteja regredindo, pelo contrário. Não, agora eu estou preparado para enfrentar aquilo. Entendi, tu quer dizer que aqui, nessa encarnação agora, são esses pontos. Mas na próxima terão outros pontos. E na próxima outros pontos. Eu concordo contigo, e eu acredito que quanto mais a gente evolua, mais situações que hoje a gente não consegue superar vão ser mais complexas, vão ter mais. Porque hoje eu não consigo imaginar me vendo uma situação do Chico, por exemplo. Imagina ter toda aquela situação, né? Quanto eu ainda vou ter que melhorar para, quem sabe, conseguir passar por uma situação daquela. Então, quanto mais a gente vai, mais desafios vai tendo.
problema é que forma que tu vês esses desafios? Como sofrimento, como angústia ou como aprendizado? Eu li alguma parte, agora não vou lembrar em qual livro que eu li, né? Mas eu li alguma parte de que a pessoa tinha pedido, que ela precisava reencarnar e superar o apego que ela tinha pelo dinheiro, então que ela teria que reencarnar muito rica, alguma coisa assim, e que aí foi dito para ela que ainda não era o tempo, que ela ainda precisava estar preparada porque ela podia vir e falhar. Eu não me lembro agora qual foi a passagem que eu li ali. E aí dizia isso, e aí teve que esperar para numa outra reencarnação estar pronto para passar por essa situação de ter muito dinheiro e saber o que fazer, né? Não jogar tudo fora ou não usar com orgulho e tal. Então, se eu achar, depois eu digo para vocês onde foi. Mas eu li em alguma passagem assim, contando, e aí cai bem nisso que o Gui falou também, né? Mas aí ontem até na palestra foi falado da Rosana, né? Acho que era a moça. Que ela falou também. Era a Rosana, eu acho. Ela falou também que a gente pode ganhar também um bônus nessa vida, né? Ela contou a história, né? Que ele vinha, para essa vida, ele ia perder uma mão num acidente. Só que ele foi uma pessoa muito boa, evoluiu, e daí ele teve o acidente, mas ele perdeu o dedo. Então, assim, pelo comportamento dele aqui, ele ganhou esse, vamos botar como bônus, né? Isso é interessante. Uma outra coisa que me lembrou aqui agora, eu até tinha trazido uma palestra naquele dia, é sobre a resignação, né? Como a gente tem dificuldade hoje, né? Como a gente reclama, está sempre reclamando, é ingrato, né? As coisas. E a gente esquece, né? Que nem tudo a gente vai entender exatamente por que a gente está passando por aqui, né? Cabe a gente analisar e aceitar e tentar levar da melhor forma possível, né? Para que isso não se torne mais pesado ainda do que já é. Né? Ontem, vai seguir? Pode seguir. Não, pode seguir. Ontem até a gente estava na aula com as crianças ali e a gente passou um vídeo do Divaldo e tal, né? E tem uma parte na oração que ele fala sobre a oração, que ele se comunicava pedia para Deus e se entregava, né? Ele só dizia, meu Deus, e bastava, porque ali ele já sabia que vinha a resposta, ele não precisava ficar dizendo o que estava acontecendo, o que ele precisava. E nessa concentração dele, depois ele falou no vídeo, seja feita a tua vontade, Pai, mesmo que eu não entenda, né, os caminhos e tal. E foi muito engraçado, porque aí o menino pegou e disse assim, e é difícil a gente entender. E aí vai explicar para o menino que tem 7 anos, 8, né, que é difícil a gente entender, que nem sempre vai ser. Aí lá vai desmembrar todo o vídeo e dizer para ele que é isso que você está falando, né, que a gente resmunga e às vezes não sabe nem agradecer. E quando fala ainda de gratidão, não está lá de dentro, né? É simplesmente, eu sou grato por tudo que eu tenho. E dizer é fácil, né? Agora, tá sentindo realmente isso, né? Tá vindo do coração, e a gratidão é algo que a gente pratica, e muitas vezes confundem gratidão com obrigado, né? Caiu um lápis no chão, alguém vai lá, pega para mim, gratidão. Qual é o sentido, né? Então recai muito nisso que tu falou, pelo menos eu entendo bem dessa forma, não sei se é o que realmente tu quisesse dizer. Eu vejo que a gente percebe muito isso hoje, né? A humanidade muito assim, grata mesmo, né? Assim, não ainda de tudo, né? Toda hora reclamando, nunca tá feliz. E como a gente falava, assim, se a gente colocar na balança mesmo, né? Tudo que a gente tem de maravilhoso na vida, e as dificuldades que a gente tem, os problemas, pode ter certeza que o lado mais pesado vai ser as coisas boas, assim, né? E a gente não consegue, acho que hoje, ainda equilibrar isso, né? Fazer com que fique mais leve a vida, né? Por mais difícil que seja.
E a questão de que também não é para ser grato e se condicionar, né? É para ser grato, compreender aquilo, mas também está sempre correndo atrás. E aí já vai direto para os somos condicionados à evolução. De que a gente para, anda, dá uma parada, anda, para. Às vezes parece que o negócio só para, né? Toda vez que tu vai ver, diz assim, nossa, mas tudo só para. E de repente anda. Por quê? Porque nós somos ali condicionados à evolução. Seja ali pelo que já criamos ou vamos criar. O nosso aprimoramento é necessário e urgente. O urgente é porque a gente está cada vez caminhando mais rápido. O mundo também está nos exigindo muitas coisas e a gente acaba ficando condicionado, né, a esse mundo que a gente vive tão agitado, tão corrido e com tantas coisas que a gente vê, que é cada vez mais necessário a gente ficar correndo atrás dessa evolução. Mas que ela é necessária, ela é, como o Gui falou ali, né? Ele não quis dizer que a gente vai regredir se numa próxima reencarnação a gente voltar lá de uma outra forma, mas que é necessário para a nossa evolução passar por isso também. Então, é para continuar essa reflexão, para continuar pensando, repensando sempre e construindo, porque eu também acho que aqui quando a gente fala e dá opinião, assim, a gente constrói junto, né? Sempre vem uma ideia a mais que às vezes eu não tinha pensado de colocar aqui, alguém diz. Tanto por isso que a gente está num grupo e por isso que a gente não está em casa lendo livros, senão a gente estaria cada um, né, debaixo de um cobertorzinho, quem sabe, lendo um livrinho. A Ana está ali com os dedos duros, mas está escrevendo na apostila. Isso aí. Cara dela. Ai. Então agora a gente vai entrar mais pelas comunidades, né, do plano extrafísico, e mas sempre refletindo sobre esse mesmo prisma ali do conhecer-se, do modificar-se, do melhorar-se e do caminhar pelo caminho mais reto para a gente chegar aonde a gente quer. Principalmente porque a gente vai ver as comunidades. Eu sinto e quero dizer para vocês que não se atentem tanto às definições das comunidades. Vocês sabem que aqui a gente não está sozinho. A gente está em meio a muitos irmãos que também assistem essa aula com a gente. Depois a gente tem um trabalho importante para fazer. Então, eu não trouxe para esmiuçar cada comunidade, principalmente as primeiras que a gente vai falar, para a gente não entrar num assunto e já tornar tudo mais pesado, né? Não é esse o intuito. Não é o intuito também ser curioso de como é lá. Talvez a gente não queira mesmo nem saber, nem estar, nem pensar em ir. Então, deixa lá como está, mas para título de conhecimento, é algo que a gente precisa saber que tem, é preciso saber como elas estão dispostas, mas eu peço a concentração de vocês principalmente nessa reflexão de que a gente precisa mudar e não tanto na introdução dos assuntos das comunidades, principalmente as que são mais obscuras, assim, né, dentro do que a gente fala aqui e conhece. Então, iniciando falando sobre a superfície da Terra, a gente está acostumado no nosso planeta, né? A gente sabe que, de acordo com a ciência, com os estudos, existem outros planetas, outras galáxias, o universo é imenso, são bilhões de estrelas, planetas, tudo muito grande. Mas a gente vive nesse planetinha chamado Terra, que para nós é o nosso cantinho maravilhoso, e ele é maravilhoso, dentro de toda a sua perfeição, de tudo que funciona nele, desde a criação, bilhões de anos atrás, né? Até hoje, o planeta é perfeito. Quem o faz imperfeito somos nós que o habitamos e muitas vezes não cuidamos dele. Mas o planeta, ele funciona tudo do jeito que tem que ser. Então, ele é perfeito. A gente tem a crosta terrestre, que é onde aqui a gente habita, né? Onde a gente vive, conhece muito pouco, cava um pouquinho lá para plantar alguma coisa, né? No máximo que a gente vai ali, às vezes, é achar água e aí já para. Então, é essa crosta terrestre que a gente conhece. Mas tem uma crosta terrestre mais sutil,
que fica um pouco mais acima de nós, e assim sucessivamente. Cada vez mais sutil dentro do nosso plano aqui, né, terrestre. Falando um pouco nessa questão de gases, né, de oxigênio, de coisas não tão densas como a terra, né, como a areia, a água. Então, falando mais a respeito dos gases, vai se tornando cada vez mais sutil. Isso eu estou falando no plano físico ainda, com relação a uma parte mais do planeta mesmo, da constituição ali do planeta, né? Essa sutileza se faz, por exemplo, como... Acredito que todo mundo entenda o conceito de sutileza, né? Mas, por exemplo, tem pessoas que às vezes a gente vai dar um abraço e a gente vai chegar lá, vai dar um abraço, né? Eu vou apertar a mão da Vivi. Aí eu venho aqui e aperto... Ai, que mão quentinha. A minha tá gelada, tadinha. Eu aperto a mão da Vivi assim. Mas não é assim que eu aperto a mão da Vivi. Eu não sou tão sutil assim, né? Eu chego, aperto a mão da Vivi. Oi, Vivi, querida. Né? A gente dá um abraço, dá um beijo. Então, essas coisas de sutileza que tem só pra gente entender esses níveis, assim, do que é um abraço apertado, né, seu Surança? Um abraço apertado, como a gente dá, ou às vezes, dependendo da pessoa, a gente chega, só dá um tapinha nas costas e com mais sutileza, né? Mas acredito que isso todo mundo tenha entendimento. Então aqui eu fiz um desenho baseado nos vídeos, nas leituras que eu li ali, eu construí esse desenho para a gente poder visualizar, deixa eu ver se ficou tudo visível, ficou, mais ou menos a parte da crosta terrestre, da sutileza ali, e também como é que funcionam essas esferas ali da comunidade extrafísica. Então a gente tem o planeta, né, planeta Terra, os seus estudos físicos, as suas camadas. Então aqui, nesse canto aqui, vocês conseguem ver ali as camadas, como eu falei, que vão ficando mais sutis em relação à densidade material, né, física, mas ali também existe matéria, como a gente sabe em todo o universo, e conforme vai subindo, vai modificando gases que existem a partir da estratosfera ali, depois já não é possível mais a gente viver nas condições que a gente está aqui, né? Então, a primeira camada, que é a troposfera, eu botei ali uma nuvenzinha em cima, que é essa camada onde acontecem as intempéries. Esse negócio assim que dá de vento, sabe? De furacão, esse negócio assim. Faltou a palavra agora. Então, é a parte da troposfera ali que a gente está. Beleza. Nesse meio tempo, nós estamos aqui, crosta terrestre, né? Essa parte ainda que a gente anda. Na estratosfera é onde os aviões andam. E sabe por que os aviões andam na estratosfera? Porque eles precisam subir acima da troposfera. Por quê? Para fugir das turbulências, dos ventos, das intempéries, esse negócio aí, entendeu? E aí, viu, ó, conhecia alguma coisa, não sabia, mas isso fica a 10 quilômetros, mais ou menos, do chão aqui, né? Então eles sobem, por isso que às vezes está meio que descendo e pega uma turbulência, não sei o quê, ele está na troposfera. Agora, quando você for fazer viagem de avião, vai pensar, vou passar pela troposfera, vai dar uma turbulência, depois para, e depois volta, olha só, né? Depois na mesosfera, é uma parte muito gelada, e tal, é onde tem as estrelas cadentes. Por quê? Porque elas vêm quente, né? Geralmente meteoritos, que vêm lá do espaço. Tá gostando, Cida? E aí ele desce quente, né? Porque ele vem. E aí quando ele passa na mesosfera, ela resfria. Lá é muito frio, e aí elas resfriam e a gente vê só aquele risquinho no céu, né? Faz o pedido. Quem nunca? Depois a termosfera, que é uma camada muito quente. Esqueci de falar ali, ó, que a camada de ozônio está entre a troposfera e a estratosfera, tá? Camada de ozônio ali que nos protege, principalmente da radiação solar e tal, que a gente tem que cuidar muito bem dela. Na termosfera é onde andam lá
os foguetes espaciais lá, né, as espaçonaves, elas saem também, né, adiante, mas geralmente é onde elas vão mais fazer as expedições e tudo. E na estratosfera, que já é bem mais lá fora, é onde ficam os satélites. E a gente tem um baita satélite lá, que eu não peguei o nome, e que é o que comanda muita coisa aqui no planeta, né, principalmente em relação aos comandos que a gente tem de verificação, assim mesmo, de padrões, né, de tempo, de tudo, de internet, essas coisas tudo através desses esqueci o nome, satélites. Tem vários, né, mas tem um lá que é o principal e eu acabei esquecendo o nome agora e eu acho que eu não anotei. Não anotei. Então, esse lado mais físico, só para a gente entender um pouco, ter um pouquinho de curiosidade, né? Do lado do nosso planeta, do plano físico que a gente estuda. E do plano espiritual, a gente tem nessas mesmas camadas aí distribuídas, ao longo de todas essas camadas, mas tudo isso dentro ainda, né? Dessa parte que cobre o nosso planeta, pelo seu exterior ali, a gente tem essas comunidades espirituais, extrafísicas. Ainda no interior pelo interior da Terra, como se fossem abismos, cavernas, tudo, teriam trevas e abismo, que eu botei ali já dentro do planeta. Na crosta terrestre, a gente tem mais ou menos por ali um umbral, eu separei, mas não que estejam necessariamente, tipo assim, um umbral na estratosfera, tá? Só fiz uma escala para a gente entender essa escala indo conforme a sutileza, que foi que eu falei agora um pouquinho antes, da crosta terrestre, que é mais densa, e assim depois vai ficando mais sutil. Então, na crosta terrestre, então, a gente ainda tem as zonas umbralinas, né? Depois, mais acima, umas comunidades de evolução, aí vem as relacionadas à ciência, né, a estudo, a desenvolvimento mesmo espiritual, de ajuda também, tá? Tá tudo incluído ali nas comunidades de evolução. E muito mais acima, aí sim, muito mais acima, as diretrizes planetárias, né, onde tudo é regido lá, conforme precisa ser colocado no nosso planeta, conforme as coisas devem mesmo acontecer aqui, e são bem rígidas, assim, em relação à interferência de ninguém de baixo, né? Só mesmo aquela esfera de espíritos lá, muito evoluídos, que estão lá. E também a proteção, que aí estão ainda mais acima. São espíritos extremamente, né, felizes, evoluídos, e que ficam mais nessa proteção do planeta e também auxiliando nas diretrizes e nas dimensões que estão mais abaixo. Então, nessa parte, a gente tem as camadas conforme as densidades, tá? De comunidades, assim como do planeta. As características gerais de comunidades espirituais, né? Sobrevivência e individualidade. Então, a sobrevivência como a imortalidade, a individualidade de cada espírito, né? De cada ser após o desencarne. As condições decorrentes do uso do livre-arbítrio, recaindo novamente sobre, né, o que a gente faz é o que a gente vai receber, em troca, ação e reação, né? Então, essas condições vão estar sempre de acordo com o que a gente fez uso do nosso livre-arbítrio. E o exercício da vida espiritual. Como eu digo, o exercício da vida real, né? Que a gente acha que a vida é aqui e, na verdade, a gente tem que ter muito claro isso, de que aqui é simplesmente o reflexo da nossa vida real, que é a espiritual. Então, aí entrando nas comunidades de sofrimento e dor, algumas características desse tipo de
de comunidades, né? Aí a gente vai falar um pouquinho de cada uma. Essas comunidades são as mais densas e estão mais próximas da crosta terrestre, né? Inclusive na própria crosta terrestre. Então, predomínio de paixões inferiores, ociosidade e preguiça são o que mais tem lá. É ficar parado porque pensa que pode ficar parado e, né, não precisa se melhorar, não precisa fazer nada. E a subjugação, porque nessas regiões geralmente tem muitos espíritos que procuram fazer as outras pessoas de escravas, muitas vezes por ameaças, e aqueles que são um pouquinho mais fraquinhos, né, um pouquinho mais sensíveis, eles acabam, né, tendo medo, já estão num local que não é muito bom, então, né, acabam se prevalecendo esses outros e acaba tendo essa exploração de espíritos que são um pouco mais maléficos, tudo sobre os demais. São de limitadas condições vibratórias, né? Então, vibração muito baixa. Os ambientes são de névoas, sombras, paisagens desarmônicas. Existem ali vales, cavernas, abismos, pântanos. Os animais, né? Tem outras formas que a gente nem imagina, assim, por aqui. Eu não coloquei desenhos, essas coisas assim, que às vezes a gente pode até achar em literatura ou internet, porque não precisa, né? Mas são ambientes muito lamacentos, geralmente condições muito frias, né? Muito desagradáveis mesmo, do nosso ponto de vista, né? Cheiro, né? Às vezes tem mau cheiro, às vezes aqui na segunda parte, quando alguém vai, sente muito o local, assim, inclusive o cheiro, né? Então, são esses tipos de ambientes, assim. Exercem influência sobre os encarnados. Essa parte que é, né, suspeita. Exercem influência sobre os encarnados, porque são eles, muitas vezes, que estão, né, nos vampirizando, obsidiando, dependendo do nível do espírito, até onde ele pode também chegar, né? Sempre sabendo que nem tudo lhe é permitido, seja os que já estão um pouquinho acima ali, ou os que estão principalmente nessa forma muito grosseira, né? Continuando as comunidades de sofrimento e dor, a gente vai falar sobre abismos e trevas, que são aquelas lá que ainda estão no interior do planeta, né? Muitas vezes em cavernas, né? Como se tivesse... A gente imagina que não tem, que seria só daqui para cima, né? Como a espiritual seria onde, né? Para o ar, mas existem esses lugares. É citado por André Luiz em várias obras, tá? Então tem muitos relatos dele de estar de enquanto ele estava aprendendo, né? E fazia aquelas incursões com quem estava auxiliando ele. Então, tem vários livros que falam a respeito. Elas são localizadas abaixo e na superfície do globo, são de intenso atraso moral, e gemidos, animais monstruosos, desolação, escuridão, solo pantanoso. As características mesmo desse tipo de comunidade. Aí eu peguei um trecho ali do livro Obreiros da Vida Eterna. Guardava a nítida impressão de que as vozes procediam de pessoas atoladas em repelentes substâncias. Então, muitas vezes ele percebia, né, alguns espíritos em muita agonia, inclusive sem conseguir se movimentar ou rastejando, nesse tipo de estado. As comunidades abismais, que aí entre abismais e trevas tem essa separação, né? As abismais, elas são vinculadas à prática do mal. Nessas comunidades abismais, são espíritos que têm na sua essência a prática do mal, o fazer o mal ao outro. Ele não está lá só por sofrimento, por ter descumprido ou por ter acontecido alguma coisa.
Ele está lá porque ele tem esse prazer em fazer o mal ao outro, né? Então são espíritos frios e perversos, se comprazem com o mal e sugam energias. Aí do livro Libertação, no capítulo 4, becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza. Movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. Vanderlei de Oliveira fala muito do assunto. Não peguei nenhuma citação. Assim, buscando na internet, talvez não seja tão... Mas sempre os que estão mais é Chico Xavier, né? O Vanderlei é o senhor negro? Não. Tem um outro também que eu vi. O Vale dos Suicidas. Sempre aqui, né? Muito comentado. Então, o Vale dos Suicidas são de diferentes categorias, né? Nem todos são aqueles que voluntariamente tiveram mesmo a intenção, muitos às vezes involuntariamente cometem o suicídio. Então já é um local de mágoa e remorso, né? Muitas vezes o arrependimento por pensar que estava se libertando e na verdade entender-se como ainda prisioneiro de si mesmo, né? Então, gemidos e choros são comuns de ser escutados. Tem o livro Memórias de um Suicida, é o mais comentado. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. E o suicídio não é a solução, mas sim, está errado ali, a maior negação à lei divina. Cristo diz, né, também, amar a si mesmo, né, amar ao próximo, mas amar a si mesmo. Então, se cuidar e cuidar dessa ferramenta que é a nossa ferramenta para a nossa evolução. Porque se a gente ainda está nesse estágio de precisar reencarnar para poder evoluir, então a gente precisa cuidar dessa ferramenta e principalmente também orientar a respeito disso. Orientar na família, orientar nos nossos grupos de amigos sobre essa situação e também estar atento a determinadas falas. A gente comenta muito isso, às vezes lá quando eu trabalhava na saúde, né, a gente comentava muito sobre isso. De estar atento, às vezes, a determinadas falas. Nem sempre é tão direto a intenção, né, de cometer suicídio. Mas a gente precisa estar atento. Então, principalmente com quem está próximo a gente está sempre prestando atenção nas mudanças de comportamento, em falas que não são diretas, né? Eu vou acabar com a minha vida. Não necessariamente é assim. Então, vem de outras formas. Então, já fica a dica para que a gente também, como a gente está tratando disso, de refletir também a respeito de tudo que a gente está estudando, fica essa dica para que a gente esteja atento ao que está acontecendo à nossa volta. E muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, acaba não percebendo. Muitas vezes está mais perto da gente do que a gente imagina. Umbral. Então, são espíritos presos a paixões materiais. Está também aí já próximo à crosta terrestre, né? Seria a primeira zona ali dessas comunidades. Uma paisagem úmida e escura, até que eu já comentei antes aqui sobre, por exemplo, vestimenta, sobre algumas culturas, né, que a pessoa muitas vezes desenvolve aqui enquanto encarnado, logo que desencarna, acaba passando por esse estágio do umbral. Muitos ali por breve desenvolvimento, né, em alguns casos, então breve melhoramento,
Já é possível depois, não são todos os casos, como a gente sempre diz, não é uma regra, mas muitos ali passam por um breve melhoramento, outros acabam ficando mais tempo, porque precisam ainda reencontrar algo que não foi vencido. Então, são espíritos também que sofrem, né? Sofrem muitas vezes por si mesmo, também por mágoas, também por remorso, também por arrependimentos, ou por faltas que cometeram, né? Contra o que é mais importante, que é seguir a lei divina de amor, de caridade, de fazer o bem. E muitas vezes o que a gente pensa de fazer o bem não é exatamente o fazer o bem, né? A gente tem que começar a pensar sobre isso. O que é esse fazer o bem que eu acho que eu estou fazendo? O que é ser bom? O que eu sou boa, né? O que eu sou boa para alguém realmente descompromissada, realmente simplesmente por ser boa, por ter a minha essência boa, ou não? Ou ainda lá no fundo, às vezes fica um pouquinho de, eu fui boa por um pouquinho de orgulho, né? Então é isso que às vezes faz, não precisam ser faltas graves, né? Eu acho que é isso mais ou menos. Muitas vezes a gente pensa que vai precisar cometer uma falta muito grave, tirar a vida de alguém, fazer mal para alguém, viver trapaceando e tal, para daqui a pouco estar lá no umbral. E às vezes não é isso. É um pouquinho da essência que a gente não achou lá e que acaba, né, não sendo ainda o necessário para que a gente realmente esteja no caminho certo. Então, em todos os locais tem o trabalho dos espíritos do bem. Aí depois qualquer coisa eu queria que o Nazareno complementasse, porque até nas esferas abismais é mais difícil, né, de chegarem os espíritos mais evoluídos. Não é que seja difícil, é que é um ambiente que não é agradável nem a eles chegarem. Todos puder... sabem disso, principalmente os espíritos de uma evolução que nem a nossa, não conseguem chegar. Uhum. Para se chegar nesses locais abissais, é necessário ser um espírito já bem evoluído. E para eles é muito trabalhoso, né? Já não é tão trabalhoso, mas... Para se adequar naquela vibração... Para quem trabalha lá não é trabalhoso. Mesmo o espírito mais evoluído que for, que nunca esteve lá, claro que vai ser ressentido dessa situação. Justamente por causa da densidade. Né? É isso, é que já é diferente do umbral, né? Que aí no umbral já temos mesmo esses postos de socorro, postos de socorro sempre, né? Então lá nas trevas e nos abismais é que é mais difícil, né? Mas lá tem também. Tá? Tem também, Só que eu não entendo exatamente o que é essa densidade que eles têm, como é que eles fazem para entrar nesse... Vibração densa, pesada. Isso. Por quê? Porque o espírito está tão evoluído que ele também precisa, pelo que eu li, ele precisa também trabalhar, mas não explica muito bem sobre isso, entendeu? Geralmente, esses espíritos que trabalham nessa densidade já são espíritos evoluídos, né, bem melhores do que nós, que trabalham definitivamente para aquela sucessão. Então, não vem um espírito lá de cima e vai lá embaixo socorrer. Né? Existem categorias. Você vai por níveis. E tem aqueles espíritos que são especialistas naquilo. Então, não vem porque alguém lá de cima vir fazer um socorro que aquele especialista é que faz. Tem toda uma permissão, né? Então eles não entram muito nesse... Eles não entram muito a fundo, né, na explicação dessa... Depende de onde a fonte que pega. O livro do... Eu te falei bem? Tem? Esse é o André Luiz, né? Também vai, fica meio... Fala de cima, para que ele pudesse
Pelo que fala no livro, tem algumas incursões, mas não é exatamente nos abismos, assim, os mais profundos, né? Tem uns que são muito profundos. E aí, no umbral também está tendo esse trabalho do bem, só que aí com muito mais, não é empenho a palavra, é com muito mais número, né? Do que nas outras regiões lá, abismais e das trevas, porque tem que ser espírito muito preparado para estar lá nas outras regiões. Mas no umbral não, aí já tem o trabalho dos espíritos do bem, que estão ali preparando, né? Para que depois esses espíritos possam ir para uma determinada comunidade ou uma colônia e ali trabalhar a sua próxima encarnação, né? Estudar, se desenvolver, para daí chegar na próxima encarnação. Então, um trechinho do capítulo que fala o umbral do nosso lar. É a zona obscura de quantos no mundo não se resolveram a atravessar as portas dos deveres sagrados, a fim de cumpri-los, demorando-se no vale da indecisão ou no pântano de erros numerosos. Então, eu sabia que eu tinha lido alguma coisa. Então, são esses deveres sagrados, né, que muitas vezes a gente não exerce ativamente, porque está ainda faltando alguma coisinha que a gente tem que ajustar. Então, pode realmente, né, ter muita coisa ainda para a gente melhorar para cumprir esses deveres. E hoje em dia a gente só quer direito, né? A gente só pensa em direito e depois os deveres vão ficando para casa. Aí depois entrando aqui nos postos de socorro, então, que são esses postos que ficam ali no umbral, né? Nas outras zonas. Então, eles ficam ali como um local onde espíritos mais evoluídos ficam ali trabalhando como se fosse um pronto-socorro. Assim como a gente tem aqui, né, milhares ou é uma UPA, vamos botar assim, ó, é um hospital, aí depois é uma UPA, e depois é uma UBS, né? Então, na mesma coisa, sim, tem lá as comunidades, as colônias, aí depois tem o posto de socorro, aí depois tem o outro que vai lá nas zonas abismais e não sei o quê. Então, mais ou menos para a gente ter um comparativo, é como acontece também lá no mundo espiritual. Na verdade, eu acho que a gente copiou de lá o hospital, a UPA e depois o posto de saúde, porque se tudo lá inicia, então nós copiamos de lá essa estratégia. UPA não existia, né? Não sei se vocês sabem, mas UPA não existia. Era só o hospital e o posto de saúde. Aí, com o tempo, foi as UPAs, porque o hospital não estava dando conta. E assim, a espiritualidade deve ter montado lá alguma coisinha e alguém veio e disse, faz uma UPA. Aí a gente foi lá e fez uma UPA. Porque vai para a UPA, manda para o hospital, vai para o hospital, manda para a UPA, vai para o posto, manda para a UPA. O problema todo é que a gente copia e não copia perfeito. A ideia vem de lá e a gente não coloca em prática direito. Porque lá está tudo certo, entendeu? É aqui que a gente falha na hora de fazer o projeto e aí dá problema. Então, são localizados em regiões espirituais inferiores, extensões das colônias para auxílio aos necessitados, realizam acolhimento e tratamento, orientação e esclarecimento, e são locais protegidos, né, de ações de maus espíritos que queiram atrapalhar ali o socorro que está sendo feito. Então, são esses lugares de acolhimento, né, de socorro, de orientação, de dar aquela motivada para, ei, vamos lá, a gente está aqui, a gente dá um passo aqui, daqui a gente te leva, né, mais adiante e tal. Nem sempre eles querem ir, nem sempre, mas eles não desistem nunca, eles estão lá sempre trabalhando, né. Então, um trechinho só sobre o que fala no livro Os Mensageiros, sobre o posto de socorro Campo da Paz. Campo da Paz é um posto de socorro localizado em pleno umbral, que tem como missão receber espíritos enfermos, mais desequilibrados do que maus.
Então aí já não estamos mais falando de espíritos nesse campo, né, que gostam que se comprazem com a maldade, né? Eles sim têm os seus problemas, os seus desequilíbrios, e aí são resgatados. Nesse posto, os desencarnados são recebidos, tratados, reajustados e depois encaminhados a outros planos. Muitos desses espíritos chegam ao núcleo de auxílio completamente dementados, alheios à realidade do lugar onde estão inseridos. Muitos permanecem em estado de profundo sono. Então aí lá é feito todo o trabalho de orientação, aquela parte que a gente encaminha aqui para eles ficarem, né? Agora você vai lá para o hospital, vai dormir, não é isso que a gente faz, a gente não doa o fluir, não dá o choque anímico e tudo, depois manda. Então olha como tudo, na verdade, na nossa prática, né? É muito importante a gente prestar atenção em cada passo que a gente faz, porque a gente simplesmente acha que um irmão da comunicação, a gente vai ali, faz uma oração, diz que for. E às vezes a gente não está mesmo realmente ali, né? Pensando que sim, como várias colegas aqui já disseram, que estiveram vendo o tamanho do centro, para onde as pessoas eram encaminhadas, em que local mais ou menos estava sendo feita a medicação, o que tem ao redor, quantos andares tem, quantas pessoas tem. Então a gente tem essas comprovações do trabalho aqui, quando é feito, e como é importante a gente também estar estudando e trazendo para a nossa rotina, na prática, né, do que aquele trabalho que a gente está fazendo, o fundamento mesmo que ele tem. E a gente sabe que tem aqueles dias que a gente não está muito bem concentrado, né, não está muito, uma assistência ou outra, a gente não está. Mas tudo está acontecendo, indiferente da gente estar ali concentrado ou não, tudo está acontecendo. Então, como essa parte, depois quando a gente começa a ler, a gente começa a fazer a ligação com o que realmente a gente faz. Um trabalho aqui acontece e outros trabalhos que a gente vê falar e sabe que outras casas fazem, né? Outros tipos de trabalho e que tudo o que está ocorrendo. Então, deixa eu ver aqui. Eu acabei em ponto. Eu acabei faltando 2 minutos. Falta 2 minutos. Alguém quer falar alguma coisa? Olha, como tu acabou de falar, é interessante a gente pensar que tudo isso que tu falou hoje é tudo que a gente vivencia no mediúnico, né? Tudo isso, acredito que a maioria que tem a oportunidade de vivenciar isso na prática. Uhum. De entrar lá, botar o pezinho na lama, sentir o geladinho, o cheiro, de ter a oportunidade de ser levado até lá e auxiliar de alguma forma, mesmo que seja salvando o fluido vital, de trazer as criaturas de lá para cá. Sim. Né? Os torpedinhos de fluido vital, como um torpedo de oxigênio. E vivenciar isso, e sentir aqui eles. Né, Ana? E é bem interessante isso, quando tu fala, a gente vai lembrando, ouvindo as lembranças de situações que a gente vivenciou. Eu me lembrei também do filme da André Luiz, o nosso lar que mostra bem isso, no primeiro filme, né? Só na primeira capa do mundo. A primeira parte, sabe? Assim, superficial, né? Nem consegue descer. E a gente tem que ter noção também, né, que não dá para colocar ali tal qual. Não pode, não consegue. Não, e mesmo assim não dá para colocar tal qual, porque tu não sabe quem vai assistir também, né? Então, e para quem... Exatamente, para quem não tem um pouquinho de entendimento, é muito chocante, né? Então, é como ficar aqui na segunda parte, que algumas pessoas não ficam, porque realmente, às vezes, vão ficar tão chocadas que... Superficial, se fosse aprofundar, tem muito. Então, foi como eu falei, eu não trouxe para aprofundar, porque eu também entendo que não é um tema que a gente precisa aqui ficar pesando, trazendo, né, tudo. Acaba entrando muitas vezes no campo da curiosidade e não tanto da explicação. Por isso que é bom a gente saber que é assim que funciona, é assim que tem, tá tudo muitas vezes convivendo aqui com a gente e tão perto, como a gente sempre sabe, né,
do que a gente imagina, mas para não ficar aprofundando muito, se for para falar de colônia, aí eu posso trazer uma por uma e a gente falar todo mundo, né? Que aí o tema fica mais sutil. Mas realmente assim, ó, é muita coisa, é muito curioso, sim, porque aí tu começa a ler um livro e aí tu já pensa assim, eu quero ler mais sobre isso. E eu não sou uma leitora muito assídua, não. Mas tu acaba te pegando e pegando outro trecho e quando tu vê foi o capítulo. E tu pensa, meu Deus, era para eu ter voltado lá pro slide tal e eu tô, sabe? Porque é isso, porque é muita coisa mesmo para se ver. Então, é mais um apanhado, né? Para não ficar tão pesado também. E aí depois a gente vai seguir na semana que vem com as comunidades de... Esqueci o nome agora. De auxílio. É bom porque tem muita gente que acha que o pior é o umbral, né? Ó, não se acostume com isso, não é pra... É bom que as pessoas acabam, porque tem curiosidade, querem saber mais ou pesquisar. A pessoa acabou de falar aqui, né, que não é para se acostumar, que tem que andar, tem que andar, tem que andar, e elas gostaram do mural. Agora eu gostei do mural. Mas então, preparar para a parte.